Aleluia. É bom demais a gente servir a Deus, porque Deus, Ele nos leva a uma experiência de cuidado. É o cuidado de Deus que nos sustenta. É o cuidado de Deus que nos leva adiante. É o cuidado de Deus que nos mostra o propósito dele para nós. E nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra que ela é uma busca por uma perspectiva. A gente está nesse mês de outubro dando a ênfase a esse relacionamento de Deus com os seus filhinhos e filhinhas, né? As crianças de Deus. E como crianças nós necessitamos de cuidados. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Mesmo que a tua tradução não esteja exatamente como a versão que eu vou ler aqui para você, esse é um texto que nós temos trabalhado no nosso planejamento desse ano, que nós temos buscado e buscado entender mais a respeito dele. Efésios capítulo 2, versículo 10, mesmo que não esteja nessa tradução aí, presta atenção nesse texto. Ele diz assim: somos obras-primas de Deus. Somos obras-primas de Deus. Ele nos criou de novo em Jesus Cristo para que possamos realizar as boas obras que Deus planejou para nós. Vou ler novamente: nós somos obras-primas de Deus e Ele nos criou de novo em Jesus Cristo para que possamos realizar todas as boas obras que Deus planejou para nós. Vamos orar. Senhor amado, em nome de Jesus, buscamos em Ti compreensão da Tua palavra, do Teu querer, da Tua graça, da Tua vontade, do Teu plano, da Tua salvação, do Teu mover, especialmente do Teu cuidado, Pai. Queremos ter essa experiência na Tua presença. Queremos, Senhor, compreender a Tua vontade, a Tua presença sobre nós. Fala conosco nessa noite pela Tua palavra. Fala conosco por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, nos desafia. Em nome de Jesus, nos conduz a tomar decisões na Tua presença. Que a Tua palavra seja alimento, seja cura, seja cuidado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nós somos obras-primas de Deus, recriados, regenerados, gerados de novo em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que essa experiência de nascer de novo nos dá um novo status. E nesse novo status de filhos e filhas de Deus, de crianças recém-nascidas nos braços do Senhor, nós precisamos compreender que há uma experiência de aprendizado, uma experiência de renovação, uma experiência de compreender a vida e o mundo por novas perspectivas. Nicodemos foi consultar Jesus e Jesus fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, um mestre da interpretação da palavra, diz: Senhor, como eu vou nascer de novo se eu já sou velho? E Jesus diz para Nicodemos: você não consegue compreender as coisas mais simples, de fato, porque essa simplicidade do conteúdo, daquilo que eu ensino, é compreendido pelo Espírito. Nicodemos, se você não nascer novamente do Espírito, você não vai conseguir compreender a presença, o cuidado, o mover de Deus. Nessa noite, eu gostaria que você pudesse entender que nesse percurso bíblico, nessa compreensão bíblica, nós fomos criados uma vez. Você lê em Gênesis que Deus criou homem e mulher, e nós intencionalmente fomos criados por Deus. No capítulo 1 de Gênesis, você lê o texto onde Deus diz: vamos criar o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Houve um planejamento, Deus arquitetou a nossa existência. Deus intencionalmente planejou a nossa vida. O capítulo 2 faz uma releitura da criação e diz que Deus moldou o ser humano do barro vermelho e soprou nas suas narinas o sopro da vida e se fez alma vivente. Nós fomos planejados, arquitetados, na poética do capítulo 2 de Gênesis, pelas próprias mãos de Deus, nós fomos moldados. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Em Adão, nós temos o início da nossa existência, porém o pecado nos rouba essa perfeição da criação de Deus. E aí, com a corrupção do pecado, Deus diz: eu vou novamente me aproximar dos seres humanos, minhas criaturas, para que deles eu torne filhos. E aí Ele manda Jesus, e Paulo compreende muito bem, nós fomos criados de novo em Jesus Cristo. Nós fomos criados novamente, regenerados, gerados de novo. Nós nascemos de novo, numa perspectiva de um relacionamento muito mais próximo, muito mais íntimo, muito mais pessoal e profundo com Deus. Nós temos a abertura de uma compreensão de Deus de uma forma muito mais ampla e significativa. Se na criação, lá no Gênesis, há uma ação intencional de Deus, em Jesus Cristo, como Paulo nos disse aqui, nós fomos propositalmente, há uma ação proposital de Deus, de nós sermos agora tornados uma obra-prima nas mãos de Deus. Uma recriação, uma regeneração, um novo nascimento, onde nós podemos ter acesso a Deus pessoalmente, onde nós podemos compreender a presença de Deus, onde nós podemos nos relacionar com aquela vontade de Deus em nossa vida. Se a criação no Gênesis é intencional, em Jesus Cristo, Jesus revela isso para Nicodemos, e Paulo compreende isso e escreve para a igreja de Éfeso, há um propósito. E aí é o texto que nós lemos. Nós somos obra-prima de Deus, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, para aquilo que é bom, para aquilo que é agradável, para aquilo que é santo, para aquilo que é perfeito, para aquilo que é abençoador. Nós fomos recriados em Jesus. Para todas as boas obras, para fazer aquilo que Deus planejou para nós. No entanto, nós nem sempre seguimos o propósito ou o planejamento de Deus para nós. Talvez porque nós não conseguimos, como Nicodemos não conseguiu compreender aquilo que Jesus estava desafiando ele a entender. Talvez porque a gente ainda não compreendeu a proximidade e a facilidade da presença de Deus na nossa vida. Então eu quero perguntar para você, qual é a sua visão de Deus? Qual é o seu conceito de Deus? Quem é Deus para você? No discipulado nós viemos trabalhando isso, não é, com uma certa frequência desde o começo do ano. Quem é Deus? Qual a sua concepção de Deus? Qual é, então, portanto, o seu relacionamento? Porque, dependendo da sua concepção de Deus, você tem um tipo de relacionamento com Deus. Qual a sua expectativa com relação a Deus? Dependendo da sua concepção, do seu conceito de Deus, você vai ter um modo de relacionamento com Ele, e você vai ter algumas expectativas
dessa manifestação de Deus. Nós começamos o culto aqui cantando que Deus é o Deus dos exércitos, Ele é o nosso general é Cristo. Quais seriam as expectativas de um Deus general, com filhos e filhas alistados no seu exército? Que tipo de relacionamento você esperaria ter com um Deus general, o Deus dos exércitos? Certamente, um relacionamento de obediência completa e restrita, onde você simplesmente obedece ordens, não pode perguntar nada, não é? Você lembra que tem algumas frases, não é, do mundo militar: missão dada, missão cumprida. Você não pergunta. Eu lembro, na minha adolescência, um banco comercial aqui no Brasil publicou um panfletinho de uma história que chamava Mensagem a Garcia. Não sei se chegou para você, mas... Não é? Mas era a história de um sujeito que precisava, então, por alguma catástrofe, não é, entregar uma carta para um sujeito que chamava Garcia, e ninguém sabia onde ele estava e como chegava até ele. E aí ninguém queria, até que um sujeito falou assim: eu vou e entrego. E ele foi, e não é, toda aquela epopeia, e foi e entregou a mensagem a Garcia. Então, a ideia de que missão dada é missão cumprida. Mas qual a afetividade? Não tem afeto com Deus. Deus é o Senhor dos exércitos. Ele manda, a gente obedece. Sabe aquela coisa da figura paterna tradicional, que você não pode nem perguntar que horas são, não é? De tanto medo, não é? Talvez respeito, não é? Talvez a gente se relacione com Deus como Senhor. E aí nós nos colocamos na posição de servos, de escravos, de servidores. É uma figura maravilhosa, de fato nós somos servos do Senhor. Mas Jesus disse para os seus discípulos: eu já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, eu vos chamo de amigos. E aí um compositor brasileiro compôs aquela música: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz é bom demais. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não vos chamo de servos, de Jesus para os discípulos. Mas às vezes esse relacionamento impessoal, distante, Senhor, aquele velhinho de barba, né? Deus, a figura de Deus, né? Aquele velhinho de cabelo branco, barba branca comprida, vestido de branco, num trono feito de nuvens, lá no fundo do céu, que para você conseguir chegar nele, você tem que fazer uma peregrinação por 2.500 anjos, né? E assim mesmo não vai conseguir chegar no trono, porque ele é o Senhor e você é um mero serviçal, um mero servo. Como seria a expectativa de alguém que é servo, apenas servo do Senhor? Talvez se relacionar com Deus como Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder, ou o Deus Altíssimo, intocável, como diz um teólogo contemporâneo, não é, mais ou menos contemporâneo nosso: Deus é o totalmente outro, incompreensível, impossível de ser entendido, impossível de nós pensarmos nele, completamente diferente de tudo aquilo que a gente consiga pensar a respeito dele. De fato, Deus é muito maior que os nossos pensamentos, tá bem? Deus, de fato, Ele é altíssimo, Ele é todo-poderoso. Porque se você achar que você conseguiu definir quem é Deus, você está errado. Porque se as nossas palavras, os nossos pensamentos definirem o que é Deus, nós acabamos de criar uma divindade, um ídolo, e não é Deus.
Talvez a ideia mais bonita e poética que eu já ouvi de um escritor que disse que Deus é como o pássaro sagrado que os crentes ou aqueles que são os fiéis tentam aprisionar. Então armam a arapuca para que o pássaro sagrado seja aprisionado e a gente possa ter controle do divino pássaro sagrado. E aí, de repente, puf, faz o barulho da arapuca, o sujeito vai ver o pássaro sagrado. O que aconteceu? A arapuca está vazia. Você não consegue pegar, aprisionar o pássaro sagrado. Diz a palavra que o Espírito de Deus sopra onde quer. Deus faz o que Ele bem entender, e não somos nós que construímos um templo e aprisionamos a Deus. Logo, ao expirar na cruz, Jesus morre na cruz, o véu do templo é rasgado, você sabe o significado disso, não é? O véu do templo era a separação entre os meros mortais de uma saleta, né? Saleta, para o tamanho de Deus, era uma saleta, um cubículo, que era o santo dos santos, onde Deus estava preso. Ou melhor, onde Deus descia uma vez por ano. E somente um sacerdote que ficava se purificando durante o ano inteiro, que podia entrar lá nesse dia, porque se qualquer outra pessoa entrasse na presença de Deus, morria. E aí quando Jesus expira na cruz, o véu do templo se rasga e Deus está solto. E ninguém morreu. Pelo contrário, as pessoas viveram. Qual é o seu relacionamento com Deus? Qual a sua expectativa? Qual é o seu conceito a respeito de Deus? Deus como o misericordioso, como o compassivo, Deus como o eterno, aquele que já era antes, é hoje e continuará sendo. Deus como provedor, Deus como aquele que cura, Deus o justo, o Deus da paz. Qual o seu conceito, dependendo do seu conceito de Deus? Talvez da escolha que você fez de olhar Deus a partir de uma perspectiva, vai definir o seu relacionamento e as suas expectativas. Talvez nós sejamos um pouco mais crentes e lemos a palavra e nós dizemos Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Ou então nós pegamos o conceito também de Isaías, dizendo que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Qual é o seu conceito de Deus? Dependendo do seu conceito de Deus, vai ser a sua expectativa de relacionamento ou de ausência de relacionamento com Deus. Qual o seu conceito de Deus? Dependendo do seu conceito de Deus, serão as suas expectativas a respeito de Deus. Talvez a sua expectativa seja de que Deus é Pai. Deus Pai. Bom, isso pode ser positivo ou não, porque nós vamos ter a tendência de comparar Deus Pai com o Pai que nós tivemos ou não tivemos. E a gente vai tecer comparações. Um pai controlador, um pai presente, um pai violento, um pai, enfim, carinhoso, cuidadoso, positivamente. Talvez você entender Deus como mãe. Existem 60 adjetivos no Antigo Testamento que são usados para descrever Deus e a forma como Ele age, que são, no hebraico, palavras de raiz feminina. Por exemplo, ruá, Espírito de Deus. Por exemplo, Shekinah, a glória de Deus. Por exemplo, a palavra hebraica para compaixão, ela tem a mesma raiz no hebraico do que a palavra útero. Compaixão,
como um cuidado extremo que gesta uma nova pessoa. É interessante, porque Jesus diz, quando ele está chegando em Jerusalém, Mateus 23, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes, Jesus está dizendo isso, eu quis juntar os teus filhos como a galinha, mãe, ajunta os seus filhotes debaixo das tuas asas, e tu não quiseste. Porque certamente eles queriam um outro Deus. Eles esperavam que o Messias fosse um general guerreiro. Então, ter um Messias que cuida, que ajunta, que é compassivo, que multiplica os pães, que cura os enfermos, que apregoa o ano aceitável do Senhor, que cura os coxos, que dá vista aos cegos. Não, nós queremos um Deus de guerra. De fato, está acontecendo. Isaías diz assim, falando a respeito do cuidado de Deus: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Isaías 49:15. E o profeta continua: ainda que seja possível que ela se esqueça, diz o Senhor, eu não me esquecerei de você. Qual é o seu relacionamento com Deus? Qual a expectativa que você tem de Deus? As pessoas no meio de catástrofe, a primeira coisa que falam: ah, Deus esqueceu de mim. É ou não é? Pois é, nós falamos assim também, não é? Na primeira dificuldade: ah, não vou mais na igreja porque Deus... Como assim? A igreja é um lugar onde a gente se junta para que esse cuidado de Deus se manifeste, para que esse testemunho que nós começamos dando aqui fique mais claro. Ainda em Isaías, tem uma imagem muito bonita, Isaías 66:13. Pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz, o povo, como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora. Vocês serão amamentados nos braços delas e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola o seu filho, também eu consolarei o meu povo. Você já imaginou Deus com esse cuidado tão próximo? Sabe quando a criança cai e rala o joelho, e a mãe pega um pouco de saliva e passa, né? Ou então dá um beijo, sara na hora, não sara? Remédio, né? Remédio maravilhoso. Você já imaginou Deus cuspindo em você? Não, é bíblico. Não, é bíblico. Eu estou falando engraçado, mas é bíblico. Jesus chegou para o cego, cuspiu no chão, fez a laminha e passou nos olhos dele. Pegou saliva dele e colocou na língua do sujeito que era gago. E ele foi curado. Não. Vamos. Deus, por favor, o senhor aí, eu aqui. Não é? Volto a dizer, já falei aqui, alguns já até pegaram, né? Repetem isso até de brincadeira. Quando você fala assim, Deus te abençoe. Para a pessoa, o que elas respondem? Nós tudo. Não é? Lembra que a gente já falou disso? Deus te abençoe, nós tudo. O que ele está dizendo? Ah, não, ok, não. Bênção de Deus é muito para mim. Vamos colocar as coisas nos seus lugares. Deus lá e eu aqui. Porque se a bênção de Deus me pegar, alguma coisa vai mudar na minha vida. Se Deus for tão próximo de mim, a minha vida vai mudar. E eu não quero que a minha vida mude. E eu não quero relacionamento. E eu não quero compromisso. Parecem os relacionamentos que nós temos hoje, né? Os relacionamentos românticos que nós temos, sem compromisso. Olha só, deixa eu propor para você. Eu sei que você está entendendo o ponto. Dependendo do conceito que você tem de Deus, vai depender a forma de relacionamento que você tem com Ele, vai depender as expectativas que você tem de Deus. Então, deixa eu colocar 4 expectativas no teu coração.
Vamos fazer um final de sermão indutivo, não é? Eu te dou 4 expectativas, aí você pensa que concepção, que conceito de Deus você pode ter. O cuidado de Deus se revela na provisão das nossas necessidades. Jesus ensina no Sermão do Monte, onde ele dá o tom, não é, daquilo que ele estava fazendo na sua missão. Ele diz: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? E ele continua no final do bloco, que vai do 25 ao 34, ele diz assim no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Deus é um Deus provedor. Ele diz: não vai cair um cabelo. Olha os passarinhos que não fazem nada e nenhum deles fica desassistido. A primeira provocação que a palavra nos faz nessa noite, para que nós possamos identificar, ou então reconhecer, ou então mudar de perspectiva e concepção de Deus, é que Deus é um Deus provedor. Amém? A segunda perspectiva do cuidado, da expectativa do cuidado de Deus sobre nós, é de que Deus é um Deus de descanso. Ele nos provê descanso. Jesus, claro que tem que ser Jesus, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele dá descanso? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E encontrareis descanso para as vossas almas. Às vezes a gente está acostumado com o bafo da pressão, das responsabilidades na nossa nuca, dizendo: faz, e a gente precisa ouvir Jesus dizendo: descansa, porque eu sou o provedor. Eu não exijo de você que você coloque uma canga mais pesada do que você consegue aguentar, porque o meu controle sobre você é suave e o meu fardo é leve. Diferente da religião da época, Jesus está falando exatamente sobre uma religião que colocava fardos pesadíssimos, para que as pessoas ficassem reféns de um Deus maldoso, de um Deus punitivo. E Jesus diz: o meu fardo é leve. E aqui você não vai encontrar pressão dizendo que você é um nada e um ninguém diante de Deus. Você vai achar descanso na minha presença. Qual é a sua concepção de Deus? Qual a sua expectativa de Deus? Deus como provedor, Deus como descanso. Deus é salvação para o nosso desespero. Deus é salvação para o nosso desespero. Interessante. Jesus estava com os discípulos indo para Jerusalém, e você já deve ter percebido que esse é um dos textos que eu gosto muito, e eles tentam passar por Samaria, e os samaritanos veem que Jesus está indo para Jerusalém, para a Judéia, e que ele é judeu, e eles dizem: aqui não, aqui você não vai passar. Você vai ter que dar uma volta que vai te cobrar muito mais tempo e muito mais dificuldade na jornada. E os discípulos falam para Jesus: mestre, desgraçados, mestre,
manda fogo para destruir. Aí Jesus vira para os discípulos e diz: discípulos, não é a multidão, são aqueles que estavam próximos de Jesus. Você tem que lembrar que Judas vai trair Jesus porque Judas queria uma revolução armada e sangrenta. São esses. Jesus vira para eles e fala: presta atenção, vocês não sabem de que espírito sois? O Filho do Homem não veio para perder ou condenar, ele veio para salvar. Então, vamos dar a volta. O passeio vai ser mais interessante. O nosso desespero de querer detonar com tudo e com todos, de querer entregar os pontos, de querer viver como se a vida fosse algo difícil demais, pesada demais, e não tivesse sentido. Deus nos salva do nosso desespero. Desespero é falta de esperança. E às vezes nós recheamos o nosso desespero com ansiedade, com angústia, com violência, e Ele nos salva. Deus como Deus que não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-los. Qual é a sua expectativa a respeito de Deus? E por último, Deus, então, Deus é provedor, amém? Muito bem. Deus é descanso, amém? Deus é salvação para o nosso desespero. E por último aqui, só 4, eu poderia colocar uns 10, 15, 20, mas só 4 para te provocar nessa noite. O terceiro é Deus, o seu cuidado é amparo diante do desamparo. Existe uma enfermidade crônica de desamparo no tempo que nós vivemos. Pessoas que não têm esperança, pessoas que não sabem a quem recorrer, pessoas que vivem uma angústia de estarem soltas no mundo, pessoas que vivem como se não tivessem ligações, vínculos com ninguém, pessoas que se sentem sem a capacidade de resistir, ou então de tomar outras decisões, ou então de viver outras possibilidades. É muito interessante que existem alguns estudos e experimentos mesmo comportamentais que se chama desamparo aprendido, ou seja, é possível em poucos minutos você gerar um sentimento de incapacidade, uma percepção incapacitante, onde a pessoa acha que ela não consegue fazer mais nada. É uma coisa muito doida, experimentos filmados, mostrados e tal, que as pessoas que achavam que tinham capacidade de fazer alguma coisa, mudam completamente, acham que não sabem fazer, não são capazes, não vai dar certo, não vão conseguir, e travam de uma forma terrível, é o desamparo. E aí é o texto que nós lemos em Isaías 49. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Pergunta Deus por meio do profeta. E ele diz: ainda que ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Isso é viver pela fé. Encontrar amparo no meio de um mundo que se sente desamparado. Encontrar vínculo num relacionamento espiritual que enriquece a nossa compreensão de vida. Qual é a sua concepção a respeito de Deus? Quais as suas expectativas a respeito de Deus? Tem gente que acha que Deus é o diretor do Banco Central. Que o único relacionamento que tem com Deus é fazer o seu sacrifício na hora da oferta para poder receber 100 vezes mais. Deus é aquele que está fazendo uma pirâmide financeira, não pirâmide do Egito, né? Isso até seria bonito, mas é pirâmide, né? Então eu vou lá, eu dou 10, Deus me dá 100. Que maravilha! É o relacionamento que algumas pessoas querem ter com Deus. Deus como uma loteria. Nessa noite eu te proponho 4
perspectivas a respeito de Deus. Deus como provisão, Deus como descanso, Deus como salvação e Deus como amparo. Tem um outro texto de Isaías que ele diz assim: assim como a águia abre as suas asas e coloca os seus filhotes e alça voo, assim eu vou cuidar de vocês também. Eu não quero te dar uma resposta e dizer que Deus que você tem que crer, tá bem? Mas aqui tem muitas respostas. Tem muitas respostas. Não busque respostas fora desse lugar. Não busque uma concepção de Deus que é baseado em achismos pessoais. Não busque expectativas de Deus que são meramente ferramentas humanas para controlar você. Busca aqui, na palavra, que vai dizer exatamente quem é Deus, quais as expectativas que você pode ter e quais as respostas que você vai receber. Deus como provedor, Deus como descanso, Deus como salvação, Deus como amparo. Existem muitos outros adjetivos que falam daquilo que Deus pode fazer por você. Quais você quer conhecer? Feche os teus olhos. Qual a tua concepção de Deus? Quais as expectativas que você tem dele? Talvez nós tenhamos criado um Deus à nossa imagem e semelhança, com a nossa mesquinhez e violência, com a nossa incapacidade de amar e de estabelecer vínculos. Talvez nós queiramos criar Deus à nossa imagem e semelhança e criamos ídolos que são vazios, que não respondem. Nós te pedimos, Deus, que em nome de Jesus, nessa noite, Pai amado, a Tua palavra nos ministre como fez poderosamente. A Tua palavra, Senhor amado, ela nos ensine, nos desafie, e nós possamos, Senhor amado, buscar na Tua presença a orientação clara, o caminho, a verdade, a vida que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que nós possamos compreender que o Senhor nos refez, nos regenerou com propósito de relacionamento, de proximidade, propósito, Senhor, de nos chamar de amigos e não mais de servos, propósito de estar conosco e nos colocar o Teu Filho como alvo, como modelo, em nome de Jesus, como salvação. Pai querido, nessa noite nós te pedimos, se o nosso conceito, a nossa concepção de Ti tem sido distante, tem sido impessoal, tem sido formal, eu te peço, renova, restaura, nos dá uma experiência do Teu cuidado, nos dá uma experiência, Pai amado, da Tua salvação, da Tua provisão, nos dá descanso em Ti. Tu és um Deus leve, suave, um Deus maravilhoso de amor e compaixão, um Deus de misericórdia e graça, um Deus de perdão e salvação. Nós Te louvamos nessa noite porque adoramos a esse Deus maravilhoso. Pai amado, nós te pedimos que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que até na palavra, Pai, há 2000 anos já está registrado. De pregar e criar um outro evangelho que não o de Jesus Cristo. De criar um outro Deus que não seja o Deus Abba, Paizinho, que sustenta, que ama, que tem compaixão. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos ter essa experiência profunda contigo. Por isso, Pai, eu te peço, alivia, Senhor, o sofrimento, a dor, a angústia, a ansiedade, o medo. Senhor amado, manifesta a Tua presença e o Teu cuidado. Senhor, que o desamparo seja substituído pela sensação do Teu cuidado e presença. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que a nossa concepção e as nossas expectativas se elevem até a Tua presença.
e nós tenhamos resposta de Ti, Senhor amado. Trata de nós, nos abençoa e guarda, nos protege e cuida, Senhor. Continua a falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Qual a concepção que você tem de Deus? Quais as expectativas que você tem a respeito de Deus? Ache esse Deus que tem um relacionamento